Azul, entre cores capítulo 2. Azul seguiu reto, como a voz havia ordenado. O sol começava a se pôr, pintando o céu de cores quentes e douradas. Ele caminhou por horas, sentindo o vento fresco no rosto e o sol nas costas. A voz não falou mais nada, mas Azul sentia sua presença, guiando-o. À medida que a noite caía, Azul começou a sentir a fadiga. Seus passos se tornaram mais lentos e seus olhos começaram a pesar. Mas a voz falou novamente: não pare. Continue. Azul respirou fundo e continuou a caminhar. A escuridão se fechou ao seu redor, mas ele não sentia medo. A voz estava com ele, e isso era o suficiente. Depois de algum tempo, Azul viu uma luz ao longe. A voz falou novamente: você está chegando. Azul acelerou o passo, sentindo uma mistura de emoções. O que estaria esperando por ele? A luz se tornou mais forte, e Azul viu que era uma fogueira. Ao redor da fogueira, havia uma figura deitada na grama, de costas para ele. Quem é você? Perguntou Azul, hesitante. A figura se virou, e Azul viu que era uma égua branca, de olhos castanhos. Eu sou Alba, disse a égua branca. E você, Azul, o cavalo azul? Azul ficou surpreso. Como Alba sabia seu nome? Eu sei muitas coisas, disse Alba, sorrindo. Venha, sente-se comigo. Nós temos muito o que conversar. Azul, você é um príncipe do reino dos cavalos azuis, disse Alba, com uma voz suave e solene. Você foi sequestrado quando era um potrinho e levado para o reino dos cavalos de cores misturadas, onde você cresceu. Azul ficou atônito. Um príncipe do reino dos cavalos azuis. Ele não sabia o que dizer. Seu pai, o rei, está doente, continuou Alba. Ele precisa de você para assumir o reinado. Eu fui encarregada de encontrar você e trazê-lo de volta. Mas como você sabia que eu estava aqui? Perguntou Azul, confuso. Eu tenho poderes para falar à distância, respondeu Alba, sorrindo. Eu fui avisada do que havia acontecido com você e vim para cá para encontrá-lo. E onde é esse reino dos cavalos azuis? Perguntou Azul, ansioso para saber mais. Ainda está um pouco longe, disse Alba. Talvez com 1 ou 2 semanas de caminhada, você chega lá. Mas não se preocupe, você vai estar sempre orientado. Eu estarei com você, guiando pelo caminho. Azul sentiu uma mistura de emoções. Ele estava ansioso para voltar para casa, mas também estava triste por deixar para trás o único lar que ele conhecia. Alba pareceu ler seus pensamentos. Não se preocupe, Azul, disse ela. Você vai encontrar seu verdadeiro lar e seu rebanho. Vamos, é hora de partir. Mas por que me sequestraram? Perguntou Azul, com uma mistura de raiva e curiosidade. Alba suspirou, seus olhos castanhos mostrando uma sombra de tristeza. No reino dos cavalos azuis, há muitas famílias poderosas que disputam o trono, explicou ela. Sua família era uma das mais antigas e respeitadas, e como você é o filho único do rei, você é o herdeiro legítimo do trono. E então? Perguntou Azul, ansioso para saber mais. Então, algumas famílias rivais decidiram que, se você fosse tirado do caminho, o trono poderia ser passado para uma delas, continuou Alba. Seu pai, o rei, é um governante justo e sábio, e eles sabiam que, se ele morresse, você seria o próximo na linha de sucessão. Então, eles o sequestraram quando você era um potrinho, para que, quando seu pai morresse, outra família pudesse assumir o trono. Azul sentiu uma onda de raiva e indignação. Ah, então era para encerrar a linhagem da minha família e passar o trono para outra família, disse ele, com amargura. Sim, é isso, respondeu Alba, com um aceno de cabeça. Mas eu fui avisada do que havia acontecido, e estou aqui para ajudá-lo a recuperar o que é seu de direito. E meu pai? Perguntou Azul, ansioso para saber mais. Seu pai está esperando por você, disse Alba, sorrindo. Assim que você chegar lá, ele vai passar o comando para você. Azul respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções. Então, o que nós estamos esperando? Perguntou ele, decidido. Vamos começar a caminhar. Eu te acompanho. Alba sorriu, e os dois se levantaram, prontos para começar a jornada de volta ao reino dos cavalos azuis. 2 semanas depois, Azul e Alba chegaram ao reino dos cavalos azuis. Orientados por Alba, eles seguiram em direção ao palácio do rei. De longe, Azul começou a relinchar firme e forte, e todos os cavalos que estavam pastando levantaram a cabeça e viram aquele lindo cavalo azul chegando. O pai de Azul, o rei, que estava do outro lado do palácio, ouviu o relincho e começou a vir ao encontro do filho.
Enquanto isso, os rivais começaram a cochichar entre si. O que aconteceu? Quem é aquele que está chegando? Perguntou um deles, com uma expressão de surpresa. É o filho do rei, aquele que deixamos no reino dos cavalos de várias cores, respondeu outro, com uma mistura de espanto e raiva. Mas como é que ele conseguiu voltar? Perguntou um terceiro, incrédulo. E a tal da Alba, disse um dos rivais, com um tom de desdém. Ela sabe tudo o que está acontecendo aqui fora daqui. Foi ela, com certeza, que o encontrou e está trazendo de volta. Os rivais começaram a se agitar, murmurando entre si. Eles estavam revoltados com a ideia de que o filho do rei havia retornado e poderia assumir o trono. Isso não pode estar acontecendo, disse um deles, com raiva. Nós tínhamos um plano, tínhamos certeza de que ele nunca mais voltaria. Sim, e agora? Perguntou outro, com uma expressão de preocupação. Se ele assumir o trono, estaremos em perigo. Não podemos deixar que isso aconteça, disse um terceiro, com um tom de determinação. Precisamos fazer algo. Enquanto os rivais continuavam a conspirar, Azul e Alba se aproximaram do palácio, onde o rei os esperava com lágrimas nos olhos.